Como pensadores, somos aprendizes, já que só aprendemos se formos capazes de pensar. Mas o que significa pensar? E como aprender a pensar? Com certeza, a leitura é a melhor resposta. Uma pessoa que lê chega mais rápido ao seu objetivo, consegue criar bons relacionamentos, é capaz de melhor compreender a sociedade, tem mais conhecimento e conteúdo. Diante de um livro, o leitor se torna um sujeito questionador, quase um coautor do texto, por deixar-se envolver pela história. A leitura é um processo de libertação que ajuda a entender o mundo. É uma geradora de diálogos mais profundos frente ao mundo no qual a informação é cada vez mais difusa. Os livros vão além da superficialidade dos debates na internet, que hoje domina o mundo. Há livros de que apenas é preciso provar, outros têm de se devorar, e outros se tornam indispensáveis, por assim dizer, mastigar e digerir. Não sabemos ler à medida que não sabemos pensar. Livros ajudam a pensar. Foi o tema da 61ª Feira do Livro, como explica o seu patrono, Ayrton Ortiz. É a principal ferramenta para treinar o nosso pensamento, é a leitura. Se deve ler por diversos motivos, para buscar informação, para buscar conhecimento, como lazer, como entretenimento, mas o principal motivo de lermos a literatura, a boa literatura, é aprendermos a pensar. E é fundamental que saibamos pensar, porque quem pensa decide com a razão e não com a emoção, liberando as decisões para que sejam tomadas sempre de maneira lógica, de maneira racional. Quem sabe pensar sempre vai saber tomar a melhor decisão. A pessoa até pode decidir errado, mas ela decide conscientemente de que está decidindo errado. Então é fundamental que ela tenha essa autocrítica, não é? E a leitura é que treina o nosso pensamento, a leitura é que desenvolve o nosso pensamento, porque à medida que nós vamos lendo um bom livro, uma boa história, um bom livro literário, tudo que está passando pelos nossos olhos, aquelas imagens, elas vão se formando na nossa cabeça, não é? É uma espécie de um filmezinho que a nossa memória começa a criar e projetar, não é? E isso é a melhor maneira de nós treinarmos o pensamento, a leitura. Atualmente, os jovens buscam todo tipo de informação na internet. A procura por jornais, livros e qualquer meio impresso diminuiu muito com a chegada de tanta tecnologia. As crianças e jovens estão lendo cada vez menos, segundo a pesquisa feita pela Retratos da Leitura no Brasil. Porém, isso tudo tem um lado bom. A internet é o meio mais utilizado para a leitura no mundo dos adolescentes. Seja um blog, sites de moda ou esportes, resumos de obras, notícias no Facebook e Twitter. Tudo é válido. O mais importante é ler. Eu acho que a internet ajuda, não acho que ela atrapalhe, porque nunca se leu tanto e nunca se escreveu tanto como hoje em dia, através da internet. Porque a comunicação na internet é da linguagem escrita, não é da linguagem falada. E o importante é ler, não interessa o quê, eu sempre digo isso, o importante é que a pessoa tenha o hábito de ler, mesmo que seja lazer, mesmo que seja entretenimento, não é? Porque o gosto pela leitura é algo que vai se aprimorando com o tempo. Quanto mais a gente ler, mais a gente vai exigindo cada vez um texto melhor. E a gente vai elaborando o nosso gosto, não é? É como tomar vinho. Quanto mais a gente bebe vinho, mais exigente a gente fica e melhor é o vinho que a gente quer, não é? A leitura acontece a mesma coisa. Ninguém precisa começar lendo os clássicos, lendo as grandes obras da literatura universal. O importante é que leia, porque cada um vai encontrar o seu caminho e vai achar os livros que ele gosta, e à medida que ele vai lendo, ele vai aprimorando, vai elaborando, né? Até chegar na alta literatura, vamos dizer assim, né? Então eu não vejo na internet um empecilho, pelo contrário, eu acho que a internet está ajudando. Eu tenho um exemplo, na minha geração, eu comecei lendo história em quadrinho. Eu fui um grande leitor de revista em quadrinho. E naquela época as pessoas não gostavam muito disso, achavam que eu estava perdendo o meu tempo, né? Mas hoje eu tenho consciência que o meu gosto pela leitura foi quando eu comecei a ler revista em quadrinho. Só que chegou um determinado tempo que as histórias que eu lia não me satisfaziam mais. Eu queria coisas mais profundas, mais elaboradas.
e dali eu parti para o livro. E a partir do momento que eu parti para o livro, eu também fui querendo cada vez leitura mais sofisticada. E deve acontecer a mesma coisa com o pessoal que está hoje se iniciando na leitura pela internet. Então eu acho que o importante é ler, não interessa o quê. Carlos Maltes, fundador e primeiro baterista da banda de rock gaúcha, Engenheiros do Havaí, fala sobre sua visão do tema Livros Ajudam a Pensar e da capacidade que o ser humano tem de exercer tal função. Eu acabei de ler um livro de um psicólogo argentino que se chama Sérgio Sinai, e o livro dele é todo sobre isso, sobre essa necessidade de pensar e de como esse hábito está ficando fora de moda, fora de uso, e como é vital para que a gente possa se considerar ser humano. Praticamente isso é que nos define enquanto seres humanos, essa capacidade de pensar, de avaliar, de pensar por conta própria. Um ótimo lugar para se começar a desenvolver o gosto pela leitura é a Feira do Livro, e os livros expostos em suas bancas atendem a diversos gostos, não somente a literatura, é o que argumenta o jornalista Newton Silva, frequentador assíduo da feira. A gente pensa assim na Feira do Livro como um espaço dedicado, por exemplo, à literatura, e é um espaço muito mais amplo, quer dizer, aqui você encontra livros, desde livros de formação técnica, livros filosóficos, sociologia, literatura, poesia, crônica, conto, quer dizer, é um leque de opções que acaba colocando o leitor diante de muitas possibilidades, né? E na realidade, a demanda, ela encontra lá pessoas que têm a sua subjetividade, a sua forma de ver o mundo, né? E que acabam, de alguma maneira, também nessas buscas, né? Procurando aquilo que lhe diz respeito, né? Aquilo que forma a sua identidade, mas muito assim com uma relação de uma busca do que eu gosto, né? Então, geralmente as pessoas vão lá e procuram um certo tipo de literatura, ou um certo tipo de poesia, enquanto que há várias possibilidades. É legal a gente estar sempre aberto a tudo que está rolando, né? As várias tendências, até para poder fazer contrapontos àquilo que tu pensa sobre um determinado assunto. O livro Caderneta Parafrasear, do escritor e jornalista Aloísio de Paula, natural de Curitiba, faz uma provocação ao leitor, já que suas páginas são praticamente em branco, tendo apenas pequenos pensamentos no rodapé da folha. Essa ideia leva o leitor a expor seus próprios pensamentos, construir dissertações, se expressar como se fosse um diário ou usar para alguma anotação importante que o remeta a algum pensamento. As páginas em branco são então um convite a quem adquirir um exemplar do livro Caderneta a interagir, seja escrevendo, desenhando, ilustrando algum dos poemas da obra ou de sua autoria. O meu livro, Parafrasear, é um livro de frases, aforismos, que também são chamados de pensamentos, né? São sentenças curtas que definem algumas situações, que brincam com o cotidiano, que remetem a algumas tiradas filosóficas, humorísticas. Então essas frases são também conhecidas como pensamentos. E a proposta do livro ajuda a pensar, porque o livro, na verdade, é uma caderneta, é um livro de frases em que as frases ficam no rodapé das páginas. Então elas ficam lá embaixo, você tem a folha inteira para escrever no livro. Então ela vai te ajudar a pensar, porque as frases podem servir como uma faísca, um gatilho para você disparar a tua criatividade e começar a escrever. Escrever uma crônica, escrever uma matéria jornalística, escrever uma frase, um poema, desenhar. Então eu acho que o livro ajuda a pensar nesse sentido, em que ele provoca o leitor a criar também, seja em literatura, desenho, seja uma ideia, por exemplo, o cara tem um insight, às vezes tem um insight que não é literário, mas é uma ideia de negócios. Viajar pela leitura sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura que é ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente, assim sem compromisso você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. Poema de Clarice Pacheco.
A introdução infantil à literatura é um fator muito importante para o desenvolvimento e o estímulo dos pequenos a se identificar com a leitura. Todos os anos, a Feira do Livro dispõe de diversas programações e dinâmicas voltadas para a literatura infantil, com estandes, pequenas peças teatrais e contação de histórias, como conta a pedagoga Carmen Borges. Então, desde que eles são pequenos, se a gente acostumar eles a ler, eles desenvolvem um outro raciocínio. Porque quando eles ouvem uma história e te recontam, eles estão aprendendo a interpretar que lá na frente eles vão usar isso. E a criança que não lê, para quem trabalha com criança como a gente, tu vê que ele tem essa dificuldade no 5º ano, no 6º ano e etc. Então, porque ele aprende a pensar em cima do livro e ele viaja no livro. Quando tu conta uma história, ele lê o livro e depois tu conta a história, ele sempre acha algo que faltou. Porque tu não contou, porque tu esqueceu, porque normalmente a gente esquece de propósito. Só que eles lembram que eles viram alguma coisa e eles vão raciocinando em cima. E esse raciocínio eles vão usar pro resto da vida. Pelo menos a respeito da vida escolar, entende? Eles começam a usar muito isso, porque eu enfoco muito esse lado, porque eu trabalho muito. Mas nem todos têm a mesma sorte. É o que conta a escritora Vera Maria Costa do Nascimento e seu difícil acesso à leitura durante a infância. Eu me escondia para ler. E eu sempre dizia que o meu sonho era ser presa dentro de uma peça cheia de livros. E um dia, quando eu estava na Unicinos estudando, que eu consegui, com o maior sacrifício, entrar numa faculdade, e eu sentei e tinha um monte de livro em volta de mim. Hoje eu sou uma mulher realizada. É isso que eu tenho para dizer. Eu escrevi um livro. Independente da época, circunstância ou situação de cada indivíduo, a professora Lisete Scheib salienta o valor da leitura. Eu acho leitura muito importante, porque ela abre horizontes, ela abre a percepção de outras coisas, por exemplo, opiniões, por exemplo, né? Às vezes tu tem uma determinada opinião sobre algum assunto e aí lá pensando tu vai pegar outras informações, outras opiniões e aí parece que te abre o horizonte, parece que a mente se abre. Todo mundo tem uma música ou livro que significa algo especial ou que marcou algum momento da sua vida. Lia muito José de Alencar, porque era da fase romântica. Muito, né? Li todos praticamente José de Alencar. Não que eles me influenciassem, mas a redação da coisa muito adjetivo, né? Para descrever às vezes uma determinada coisa, levava 2, 3 páginas. Então isso era um exercício de paciência que tinha que ter. E hoje a coisa é mais imediata. Livros ajudam a pensar e mudam vidas, como afirma o escritor argentino José Gabriel Ceballos. Eu acho que a literatura, tem uma influência, não tem uma influência coletiva na sociedade. Eu acho que não muda nada, mas individualmente muda muito as pessoas, né? É como uma janela além da vida, uma janela que ajuda a viver a vida de uma maneira mais ampla, mais plena, né? Reportagem especial sobre tema da 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Livros ajudam a pensar. Reportagem, redação e apresentação: Ellen Bazacas, Lauren Dourado, Luísa Mota. Técnica, Failera Prato. Supervisão, Roberto Belmonte. Programa produzido na disciplina de Redação de Rádio do Centro Universitário Ritter dos Reis.